Boa tarde, pessoal. Você está entrando aqui na TV Orkut, num programa onde o normal é ser diferente. E aqui o normal é ser paranormal. Com certeza. E falando em paranormalidade, o programa hoje está recheado de coisas boas, né? Verdade. Hoje é dia 31 de outubro, Dia das Bruxas. Dia das Bruxas. Halloween. Halloween. Um beijo aos bruxos e magos amados, queridos aí, daqui do programa Enigmas. Que nosso respeito a todo o pessoal que curte, né? Halloween. Infelizmente eu não posso, eu fui convidada pela Tânia agora. Um beijo aí, Tânia. Mas não poderei estar aí fazendo essa reportagem. É verdade, mas fica aqui também os meus votos de um dia, um feliz ano novo, bem legal, bem bacana, bem gostoso para todos vocês, né? Obrigado pela parte aí que nos toca. Bacana. Eu também gostaria de falar um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos antes de começar o programa. E queria que a gente mandasse uma energia muito positiva para os nossos irmãos, nossos amigos americanos, ao pessoal que está aí passando por toda essa problemática planetária. Nós estamos num momento assim de mudanças e eu espero que nós aceitemos essas mudanças e que o povo do planeta Terra, está plugado aqui no Enigmas, mande muita energia positiva aos americanos e a todas as nações que vão passar, inclusive o Brasil aí, que nós também teremos algumas mudanças, né, Kátia Gaia? O importante é estarmos preparados, conscientes daquele nosso momento, o momento de fazer o melhor. Então, desde já, faça essa oração, vibre, porque se nós estivermos unidos, com certeza, iremos favorecer muito, não só o instinto pessoal, né? Sim, o coletivo. É isso aí, porque o problema mundial é, antes de tudo, individual. Vamos lembrar que nós somos uma unidade, humanidade, gente. Vamos lá, a mensagem, Kátia, porque hoje nós temos os nossos convidados e vai ser muito legal. É verdade. Viajante Estelar, de Plínio Oliveira. Gente é para brilhar, gente é para vencer. A gente é estrela e nada pode esconder. Gente é para amar, para viver feliz, o sol que brilha no meu peito e me diz, no brilho do olhar há um pedaço do céu. Cada um de nós é um filho, uma filha do universo, um viajante estelar. É só mergulhar no mistério de si, o sopro de Deus, que é uma chama que reclama por brilhar. A gente sofre, cresce, aprende, a gente sonha, canta, sente. A gente chora, vive, ama. No brilho do olhar há um pedaço de céu. Cada um de nós é um filho do universo, um viajante estelar. É só mergulhar no mistério de si, o sopro de Deus. É uma chama que reclama por brilhar. Isso aí, um grande abraço ao Plínio, ao pessoal da Inglaterra, ao pessoal dos Estados Unidos, ao pessoal da Alemanha que está plugado aí no Enigmas, ao povo do Japão também que tem nosso blog aí também, nosso muito obrigado pela audiência. E a todo brasileiro que está aqui com a gente, né, Kátia? É verdade. Um beijo a Maria do Raio de Luz. Maria, um beijo grande aí para você, tá? Parabéns a Fabiana Montagna, que faz aniversário hoje. Fabi, nossa gratidão pela tua amizade, pelo teu carinho, pelo teu respeito. Um beijo, felicidades. Seja feliz aqui nesse planeta Terra, viu? Beijo, Fabi. Você tem um coração de ouro. Muito obrigada pela amizade. Agora, Kátia, faça as honras da casa e apresente os nossos convidados. Porque hoje nós vamos falar de raças extraterrestres que visitam o nosso planeta. E ele vai falar de raça por raça. Quem ele é, Kátia? Nós estamos aqui com um convidado muito especial que você já conhece. Então, Chico Penteado. Nosso amigo, nosso querido amigo Chico Olá, Penteado. Olá, Chico. tudo bem? Tudo bem? Bom, enorme estar contigo Gratidão aqui. por estar Que aqui. bom estar novamente contigo, né, Chico? Opa, prazer. Chico já é meio remido também do programa Enigmas, né? Tá sempre aqui com a gente, respondendo, esclarecendo, tirando dúvidas. E vamos apresentar, antes do Chico começar a falar, porque nós vamos começar hoje, Chico, antes de você falar, porque o tema é interessantíssimo. É longuíssimo, rico Longuíssimo demais. e rico demais. Vamos falar sobre todas as raças que visitam o nosso planeta. Vamos apresentar então o grupo O Lamen sofre. com Fernanda e Marcelo. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Um Enigmas. presente! Muito obrigada pelo convite. Marcelo né? esteve com a gente no Convite. Enigmas também da TV Mundi. Fernanda não pôde estar, o que faltou? Faltou a pérola do nosso querido Marcelo lá. Mas valeu, né, Marcelo? O povo curtiu muito, viu? O pessoal da Inglaterra mandou muitas mensagens falando de vocês. Curtiram muito, viu? As músicas
foi excelente o programa. Muito obrigada. Sempre é bom. E vocês são remidos do Enigmas. Nós estamos esperando que você mande uma nova música pra gente colocar nos 2 Enigmas, né? Sim, com certeza, né? Estou esperando uma música do novo CD. Sim. Já saiu o novo CD, Marcelo? Ainda não, Cris. O compositor tá meio preguiçoso, né? Mas eu vou falar com ele e logo vocês terão material novo do Olá em Sol. Mas Olha são que bacana. muitas viagens, né? Agora vocês são, já eram, agora mais internacionais ainda. Sim. O que é bom tem que ser divulgado. Por isso que eles estão aqui no Enigmas, porque além de ser nossos amigos, nossos queridos companheiros de viagem, eles são muito bons no que fazem. E olha, falando muito bom no que fazem, vamos ouvir então o que vocês vão cantar pro nosso internauta hoje. Vamos cantar uma música nossa? Sim. Então nós vamos tocar uma música nossa do nosso último, mais recente CD, Ethereal Dimension, The Four Guardians. Vamos lá então. Legal. Essa ideia do dia. Está tocando.
maravilha. O Lansoff já é remido da casa, né? Até a vinheta já tô cobrando para trazer a música deles que nós temos que colocar nos 2 programas, que agora o Enigma está bombando a nível mundial, gente. Nós recebemos mais de 3.000 e-mails por dia, gente. Perdão se eu não consigo responder todos os e-mails, mas é muito e-mail. A Kátia também tenta me ajudar, mas é muita coisa, né, É Kátia? verdade. Nós temos aí as páginas do Facebook para que vocês entrem em contato conosco online. Nós sempre estamos por lá. Então pode entrar no Kátia Gaia ou Cris de Pascoal 2. Daqui a pouco a gente volta a falar com a Fernanda e com o Marcelo do grupo. Eles vão contar todas as novidades e vão cantar e encantar mais ainda. Agora vamos lá com o Chico Penteado, Oba. que tem aí uma descendência, uma paraprocedência espiritual com os reptilianos. Isso. E assumir isso publicamente, que eu acho muito bacana, né? Difícil. Difícil, mas é legal saber, né? Da paraprocedência. Eu acho que é importante. Inclusive, né, nos livros. Eu tenho muito orgulho, mas as pessoas falam muita coisa dos reptilianos, né? Aí as pessoas falam porque elas leram também, né? Não porque tiveram alguma vivência. Mas, Chico, vamos falar hoje das raças de extraterrestres, das tipologias da ufologia científica. É complicado. Existem 4 classificações que eu encontrei de extraterrestre. Certo. Existe a científica, existe a mitológica, existe a que é por procedência, que eu consideraria mística, e existe a do Stephen Greer do Project Disclosure. Certo. Tem 4, né? Então vamos começar pela mais antiga, rapidamente, ao passando a científica. Vamos pedir para o nosso produtor passar as imagens, então? Vamos lá. Bom, Essas imagens, de quem são esses? O Ashtar Sheran, né? Certo, que são os arianos. São os arianos. O ariano cai na categoria beta, porque a classificação antiga, que eu chamaria, a classificação científica, fala em alfa, beta, gama, delta, sigma e ômega. Correto. Tá? Então, alfa são os greys, os baixinhos, cabeçudos. Certo. Depois você tem beta, que são os humanoides que passariam por humano na rua ou que tem uma mínima diferença. Correto. Então, para ser beta, tem que ser alguma coisa muito próxima do humano, ou pode ser um pouco mais bonito que o humano normal, ou pode ter uma orelha um pouco pontuda, mas não pode sair muito do humano. Correto. Depois Bem você tem... Pode passar para o slide seguinte. Você tem os gamas, que são os seres altos. É engraçado que essa classificação científica vai mais por estatura do que por... É uma coisa engraçada, se é baixinho, esses é morenos, alfa. por exemplo, vamos colocar na nossa tela esses morenos. Quem seriam eles? Esses são os Santinians. Santinians, isso é uma raça... Nessa classificação por procedência, né, seriam os Alfa Centaurianos. Certo, eles são Tá. de Alfa Centauro. E então. seriam mais moreninhos do que São os altos, nórdicos. baixos. São mais altos do que os Alfa Centaurianos, seriam seres altões, de 2 metros e tal, mais ou menos no estilo do Carran, da Bianca. Certo, é verdade, o Carran, pelo que o Hermínio, nosso querido Hermínio, que já está do outro lado aí, um grande beijo a você. Agora ele sabe bem vida. mais. Pode saber bem mais, né? Mas já ele falava exatamente que eram assim. Vamos pro próximo, porque tem muitas raças, né, Chico? Tem uns 40 imagens aí para passar. Vamos mostrar pro nosso internauta, então. Qual seria o próximo? Depois você tem esse problema que, por exemplo, seres que são chamados de delta, né? Certo, vamos colocar na nossa tela. Esse é um reptiliano? Esse é um reptiliano. O reptiliano, na classificação científica, é delta. Certo. Delta seria o que não parece humano. Correto. O que é animalesco, o que é reptiliano, insetoide e anfíbio. Certo. Basicamente, a gente pode dividir esses animalescos em 4 categorias. Correto. Que seriam os reptilianos, os insetoides, os anfíbios, que tem outros que não parece bem réptil, parece mais um sapo. Certo. Né? Nós, e os peludões. Pegamos em transcomunicação esses seres, os anfíbios também, hein? É. Dizem que tem bases aí no Riacho Grande e São Bernardo do Campo. Eles gostam de ficar perto da lagoa. Gostam de ficar perto de água. Então esses seriam os reptilianos. Seriam os deltas. Os seres da tua procedência cósmica são assim? São deltas. São deltas. Nessa classificação são assim, deltas. mais ou menos humanoides, com algumas aparências escamosas, etc. Yes. 99% é humanoide no sentido de ter braços e pernas. Certo. Mas a gente chamaria de delta quando a aparência física parece que evoluiu de um não humano. Quer dizer, como se fosse um animal. Evoluiu de um réptil, evoluiu certo. de um louva-a-Deus, então é um delta. Na científica, nessa que se usa, que por exemplo as revistas científicas, tal, a revista UFO tal, utiliza Correto, isso. claro.
Depois você tem o ômega. Vamos ver esse ser que está aí na tela? Vamos colocar novamente? Produção? Essa é uma foto rara, essa é do Paul Laussac. Paul Laussac, conheço Paul Laussac. Ele tem essa foto que me intriga muito. Eu não sei como foi obtida, nem nada. Parece uma transcomunicação instrumental. Ele disse que batia as câmeras e saíam esses seres de luz que são ômegas, né? Certo. Quer dizer, pura luz, né? Pura luz, Energia pura que luz. você recebe, né? Na verdade, para mim, eu me questiono muito essa questão dos ômegas. Se todos os ETs, como eles são ultradimensionais, se eles não podem se manifestar na forma ômega. Por exemplo, eles podem tomar essa forma de luz se eles quiserem não entrar na densidade sólida, por Pelo exemplo. menos em transcomunicação isso acontece com todos eles, né? Um Grey pode aparecer Pode. assim. Até porque eles têm conhecimento Ashtar. científico para isso, né? É simplesmente a questão de, por exemplo, quando você está entrando na matéria sólida, né, você pode entrar totalmente ou não. Correto. Agora, existem, por exemplo, os arturianos, né, que dizem que são, se dizem, né, como a Shem lá está no meu livro, ela dizia que era um planeta já de quinta dimensão, extrafísico, não reencarna mais. Para ele se fazer visível na Terra, ele não precisa de disco voador, ele só se transporta mentalmente. Eles têm o Merkaba, né? Chamado Merkaba, Pois né? é. Falando, né? Ele transporta... Ele é o próprio veículo de manifestação da consciência em qualquer plano, né, divino, Claro, né? claro. Ele viaja sem se mover, É o ele viaja Merkaba. no espírito puro. E segundo ela, e segundo dizem também, a Dolores Cannon também fala a mesma coisa, esse tipo de ser toma energia do ambiente terrestre para poder- produzir a luz. Para poder aparecer, É. para todo mundo ver também. Vamos para a próxima imagem, Chico. Vamos lá, vamos lá. Então, o... Produção? Oi? Eu estou chamando a produção para pôr a próxima imagem. Agora a gente vai entrar naquela categoria que é baseada na segunda forma de classificar ET, que é baseada na mitologia. Certo, A baseada na mitologia, ela tira muito do Antigo Egito e da Antiga Suméria. certo. Tá? Eu acho essa classificação perigosa porque você tem que adaptar a ufologia à mitologia. Ou seja, Claro. você tem que achar, por exemplo, seres aves, os Carians. Os Carians. Essa é uma fotografia, é um desenho babilônico, né? Deuses pássaros existem em todas as culturas. É né? verdade, inclusive os índios falam muito deles. Pois né? é, E pois nós é. captamos eles em transcomunicação Você captou também. o Carian? Captei também os Carians em transcomunicação. Tá. Diz que são seres muito evoluídos, eu não sei se é verdade. Estou É. falando do que eu li aí fora, entendeu? Nessa tipologia baseada em mito de criação, que a gente pode chamar ela de uma classificação mística, eles colocam que existem os pássaros, os anfíbios, os felinos, os reptilianos, os ansetoides e os humanoides. Correto. Tá? Então, nessa classificação, ela é uma classificação delicada, porque, assim, por exemplo, em casuística, eu nunca me pintou um Carian. Certo. Por exemplo, eu toda hora eu recebo relato. É Grey, é reptiliano, é humanoide azul, aquele que o Fábio fala, aparece de monte. Mas Carian nunca apareceu pra mim. Certo, não. Mas Né? também não é porque não apareceu pra gente que não existe. Não, né? é isso que eu digo. Né? Mas assim, eles são muito citados, inclusive, nos textos sumérios, né? No próprio Egito tem vários epígrafes com eles. Tem né? o Horus, né? Tem o Horus aí. Passa para a imagem seguinte que você vai... É mais sobre esses Carians, né? O deus Horus, né? Seria a própria representação de um Carian, né? Aqui você tem uma representação mais moderna de uma descrição de um Carian, né? E como eu estou falando, por exemplo, é tirado do site, não é caso meu. Claro, claro. Né? Mas assim, existe uma pesquisa sobre a existência desses seres. Na realidade, a mitologia é uma forma de contar a verdade também, né? Eles tinham essas ferramentas, né? Minha única preocupação é assim, por exemplo, será que o Carian é uma espécie ou é o experimento do outro ET? Essa é a minha preocupação. Certo. Por exemplo, se for muito raro demais, por exemplo... Pode ser um híbrido, né? ET com cara de cachorro, né? Por exemplo, você fala muito felino, mas eu já vi relato de ET com cara de cachorro. E tem mesmo também, porque nós pegamos em transcomunicação. Pois é, o cachorrinho falando. São Pedro, tem uma senhora que falou, eu vi 2 cachorros conversando, eles estavam usando uma roupa, estavam em pé, saíram do disco voador e falaram, uma senhorinha. Depois, por exemplo, um rapaz que é judeu, ele era abduzido constantemente por uns seres baixinhos, que não eram bem Greys, mas eram mais ou menos daquela família.
E aí apareceram com o deus Anubis, com o cara de chacal. Então, mas se tem essas representações é porque tem algum motivo Pois real, é, né? Porque pois toda é. lenda tem um fundo de verdade, né? Pois é, Então, quer dizer, eu nunca vi assim, mas já vi em transcomunicação seres com caras de cães, inclusive com seres com cara de lobos também. sei. Mas Em eles pé. eram humanos... Mistura de humanos com braços, Sim, mas em transcomunicação, inclusive quem quiser ver, tá no meu isso é Facebook. muito legal, hein? Tá lá as imagens. É. E assim com cara de animal, né? Esse Sim, dado eu ursos, não tinha. né? Ursos também. Parecido com É, porque esse do rapaz, só para terminar a história do rapaz, os baixinhos mostraram para ele um Anubis, ele ficou assustado, aquele deus com cara de cachorro Chacal. de chacal, na verdade. E aí os baixinhos falaram assim: não, a gente fabricava esse modelo antigamente porque impunha respeito, Entendi. entendeu? Quer dizer, então eles faziam, era um híbrido. Que eles misturavam o cachorro com o humano porque os egípcios temiam. Por esse relato dá pra pensar, mas no Egito é muito comum, hein? Os epígrafes de chacal, felino, com naves, eu e a Kátia vimos várias. Discos voadores, do lado do disco felinos, gatos gigantes e também répteis. Em Komombo, né, Kátia? Sim. No templo de Solbek, que é o deus lagarto. Sim, Lá sim. tem vários lagartos em pé, inclusive com farda, viu, gente? É. E muito interessante. Vamos pro próximo, então? Vamos lá. Estamos aqui falando dos Carians, né? Esses Carians, segundo a colocação da ufologia aqui mais espiritualista, eles teriam ajudado na criação do mundo e tal. ET azul é uma variação do humanoide, então cai na categoria beta. Falando sobre essa coisa de ET que existe, que não existe, eu não acreditava em ET azul no começo. Quando falaram pela primeira vez, eu falei, não. E até que começou a surgir pra mim, começou a cair 1, 2, 3, 4 casos de pessoas que não se conheciam. Entendi. Um rapazinho americano. Muito relato sobre eles, né? Começou a O surgir. povo azul, né? É. O povo também que o Carlos Torres fala muito, né? Tá no Carlos Torres, tá no Fábio. Eu falava assim, mas eu nunca vi dando suporte. Quando começou a surgir pra mim, eu comecei a falar assim, nossa, mas olha, é mesmo. Foi um rapaz de Americana, foi visitado por um ser exatamente assim, azulzinho, né? Não é que ele tinha uma luz azul, ele era azul, pele azul. E tem outros também que emanam, também pode causar uma certa confusão, são seres brancos com uma aura azul. Azul, certo. Então, assim, às vezes a gente tem um pouco de problema de dizer se é a cor da aura do ser ou se é da pele do ser. Entendi. Tipo Krishna mesmo, né? Eu penso assim, tenta imaginar algo que não existe. Se não existe, primeiro você já não conseguiria imaginar. Se você consegue imaginar, é porque em algum plano sutil a gente tem essa condição, né, de existência. Por que tanta coincidência das pessoas pensarem nisso, né? É verdade. Vamos pro próximo então, produção? Paulinho hoje tá batuta aí, Paulinho nem saiu dessa. Esses azuis são chamados de guerreiros estelares pela... Eles salvaguardam o planeta, como é que é? Hã? Esse também é o povo azul. Aqui tá falando assim que os Hopis já mencionavam seres azuis, né? Um índio chamado Morningsky, Robert Morningsky, GSKY, ele em 47 falava que existia uma raça azul, tá? E que essa raça azul tinha proposto para a humanidade uma evolução pacífica e tal, mas que os americanos tinham preferido fazer negócio com os Greys, numa coisa mais tecnológica e bélica. Entendo. Entendeu? Agora, os Hopis também falam da volta desse povo azul, nesse momento. Fala da volta do povo azul? Eu trouxe, inclusive, um especialista em tribos, inclusive conhece o povo Hopi, pesquisador, né? Ele é xamã, ele esteve lá com o povo Hopi e ele conta exatamente a trajetória e o que estaria acontecendo nesse 2012, 2013, até 2015. O retorno do povo azul. Olha, Nós teríamos alguns problemas geológicos que eles estariam de volta aí para auxiliar novamente a humanidade. Isso já existe na mitologia Hopi, então a mitologia Hopi é uma coisa muito séria, ligada a né? ET. Muito séria. Vamos os pro próximo, Catinas. então, os Catinas. Esses seriam os Catinas, Paulo? Não? Não tá claro qual é a aparência dos Catinas, porque eles falam de vários deuses em roupa de astronauta. A gente vai chegar lá. Vamos falar um pouquinho agora dessa. Essa é a Salusa de Sírios. Salusa de Sírios. A famosa Salusa de Sírios, que tem muitas... É uma representação da Salusa de Sírios, né? Você vê que é uma variante do nórdico, né? A cabeça é um pouco maior, né? Um pouco maior e
bem andrógena. Na verdade, eu tô olhando, não tô sei se bem se é um homem ou andrógeno, uma mulher. sim, andrógeno. Bem andrógena mesmo. Uma criatura bem andrógena. Eu não sei muito sobre essas classificações, né? Essas classificações místicas sobre planetas, elas são complicadas, porque, por exemplo, se você fala assim, arturiano. Arturiano, por exemplo, a que veio para mim era um ômega, não tinha corpo. Certo. Mas tem um livro chamado We, the Arcturians, onde se fala de uns seres baixinhos e loiros. Certo. Porque, na verdade, se é uma constelação, tem um monte de raça ali. Com certeza, é que Né? nem aqui no planeta Terra. É. Se você está no planeta Terra, tem Humano. humanos, quantas raças não tem que são diferentes, né? Mas eu sou humana, e aí? É. Né? Aí eles veem o japonês e vão falar que é diferente também, né? Porque é Não, diferente. esse não é terrestre porque é japonês. É. Não, são variantes da mesma espécie. É verdade. Entendeu? E até tem um comentário aqui do teleinternauta pelo Facebook dizendo que existem tantas outras que a gente nem tem a capacidade, tem a capacidade não de tem ver, noção, É. né? Mas o Chico trouxe várias. Eu quero ver a próxima aí, Vamos ver então, o que mais produção. tem muita coisa ainda pra falar. Por favor. A gente tem umas 70 que são assim as mais catalogadas. Então a gente vai ter que falar rapidinho, É. porque o programa Eu passa passando, muito. vou falar de tudo e também Isso. de detalhes, né? Esses são os Tall Whites. Esses Tall Whites, eles foram Isso parece muito com o Kron, hein? parece muito com o Kron. Parece muito com o Kron. Cara dele. Esse é um caso do Charles Hall. Charles Hall, que interagiu com uma raça de extraterrestres que eles chamavam de Tall Whites, os brancos altos, servindo na base aérea da Força Aérea de Nellis, de 1965 a 67. Nas suas memórias, Millennial Hospitality, de 2002, ele descreve as experiências numa série de entrevistas. Correto. Tá? São seres que viviam numa base. Você vê que, por exemplo, que essa coisa do limite do que é humanoide, do que é grey. Fica do muito que é estreito, híbrido. né? Vai Fica saber muito- quantas A gente não variantes vai tem. saber dizer quem é híbrido, mas assim, essa raça pra mim, por exemplo, é muito conhecida. Assim, pelo menos ele se mostrou, inclusive, em transcomunicação instrumental dessa forma aí. O Kron é assim. É assim. Aham. Ele é assim. Ele tem esse olhão. Esse olhão. Tá. Tem esse olho grande, amendoado, cabelo loiro, comprido, parece cabelo palha, bem fininho. Meio ralo. Meio né? ralo, né? É. Vamos pro próximo, então? Vamos ver o que aparece aí. Eu vou falando conforme aparece, eu vou lembrando. Os Tall Whites, eles são um caso bem específico, tem um livro sobre isso, Certo. né, desse Charles. E este? Agora, aqui ele começa a falar de andromedanos, né? Esse andromedanos é um meio pedra no meu sapato, porque Andrômeda é uma galáxia inteira. Então fica difícil também falar. É. Pode ser uma característica de uma espécie que esteja lá, né? Quando eles falam assim, os andromedanos são seres de luz extrema, eu penso assim, bom, eu acredito que os que conseguem chegar de Andrômeda aqui são os de luz extrema. Certo. Entendeu? Então, por exemplo, não é que todo ser de Andrômeda é isso aí. Certo, Entendeu? claro, com Esse certeza. mega Deve. divino. Entendi. Entendeu? Porque é uma galáxia que tem planetas evoluídos e planetas não evoluídos, como a Via Láctea tem. Claro, Tem sem planeta dúvida. lá na Idade da Mas você está Pedra. fazendo uma amostragem do que tem aí catalogado, né, Chico? Das reputações que vem desses, por exemplo, quando você fala andromedano, as pessoas enchem a boca, falam, vem um andromedano, porque vem sempre ser assim, de alta luminosidade, entendeu? Vamos passar pro próximo, então, Chico? Né? São meio confusas essas colocações por planeta, né? Porque imigra, por exemplo, fala assim, tem reptiliano em Orion? Tem. Esse é o astronauta de Solvay. Isso foi em 67. Uma menininha a mãe foi tirar a foto da menininha. Tá quando foi atrás ver, dele, né? Tinha um astronauta atrás. Certo. Inclusive eu conheço o caso de uma garota em Santo André que viu esse mesmo ser na casa dela. Quer dizer, aí a gente não está falando bem de uma tipologia ET, mas, por exemplo, a gente está falando de ETs que não respiram o nosso ar, então a gente não vê a cara deles, né? Até são minoria, né? Por exemplo, assim, a gente vê mais seres sem máscara hoje em dia. Certo. Eles podem estar aí fotografando até em outro padrão de onda, que isso ocorre também em transcomunicação. O Marcelo também já passou por uma experiência, depois ele vai contar Ser aqui. assim com roupa de... Assim, capta mesmo. A máquina fotográfica capta outros padrões de onda. Uma coisa que a Dolores Cannon colocou no livro dela é que esse tipo de ser é mais visitante, porque os que respiram, entendeu? São os que têm interesse na Terra. Porque os que não conseguem respirar na Terra não têm muito interesse no planeta. Entendi. Então, por exemplo, esse tipo de ser é mais turista. Por isso que geralmente você só vê uma vez. Entendi. Entendeu? É como o caso aquele caso que aconteceu em 72. Agora está me falhando o nome.
Mas o que saíram 3 seres num escafandro e pegaram o cigarro. Agora eu esqueci dessa história. São seres que às vezes eles não entendem muito bem o comportamento humano, não é reptiliano, não é nórdico, não são esses caras que visitam a Terra com frequência. Certo, eles podem estar em outro mundo, no mundo dimensional também, né, Chico? Mais inadaptado? Pode ser. Sim, claro. Vamos passar para a Vamos ao seguinte. próxima? Que daqui a pouco Marcela Fernanda vai encantar novamente com cantar sua agora. música. Casos de seres com escafandro. Bom, o Esse, Grey, pode colocar o Grey, esse é os Zetas reticulianos, que aliás eu É. tenho um amiguinho chamado Zykor, Aham. que é um grande querido da gente, né, Kátia? ele é assim, exatamente assim. Ele é um pouco mais acinzentado, ele não é É. tão branco assim não, mas É. não é cinza que nem os Greys, mas ele é pequeno, É. né? Mas, Porque assim, é muito engraçado isso. eles chama aparecem de muito Grey. também em transcomunicação instrumental. Mas esse Grey preconceito... branco, Aparecem Grey sempre. verde, Então, Grey Chico, marrom. mas vamos tirar esse preconceito dos Greys também, É. porque nem todo Grey é negativo, né, gente? A gente não pode classificar a atitude de um ser, seja Grey, reptiliano, por toda uma raça, condenar. É como nós humanos, tem gente mais consciente, menos consciente. E O Grey mal é pra muito mim é a educado. ignorância ainda dos fatos, né? Uma coisa que eu percebo, o Grey é muito educado. Geralmente eles têm muito boas maneiras. Quem já teve experiência com eles sabe que eles costumam ser muito... Na verdade, eles são meio frios, assim, meio esquisitos na primeira Eles impressão. não são invasivos assim, não. né? Assim, Mas eles são muito... Eles não são têm de- uma gentileza muito grande. A questão do nome Grey, cinza, né? A gente, na verdade, está descrevendo uma tipologia de um ser cabeçudo com esse olhão e com a boquinha pequena. Porque você tem Grey verde, você tem Sim, Grey sim. marrom, Várias- você tem Grey cor de... A gente chama de cor de champignon. Inclusive, os marrons, eles têm bases intraterrenas aqui, hein? E tem alguns que têm olhos vermelhos que tem essa tipologia aí. Variação de cor de olho, já foi visto o olho vermelhão, já foi olho um azul profundo, bonito, já foi visto preto, já foi visto marrom também o olho. Olha só, em transcomunicação nós já captamos os que têm olhos vermelhos, os com os olhos negros, inclusive o Narisha. Quero mandar um beijo pro Narisha, que está em outro padrão de onda nos ouvindo aí. E já Ah, o me Narisha é convocou. assim? O Narisha é assim. O Narisha é nosso amparador de transcomunicação instrumental. Pode colocar na tela? já trouxe, Pode colocar ele na tela? Esse mesmo. Seguinte, pode dar Pode ser o seguinte. continuidade. Olha, o Narisha é exatamente isso aqui. Foi pego em transcomunicação, inclusive em 3D já. Eles estão aparecendo em 3D, materializados por fótons pela luz. Experimento do Instituto Internacional de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação. Vamos passar para o próximo, então. Próxima imagem, vamos ver o que vem, mas também é sobre gira em questão das variantes do Grey, né? Existem variantes também de altura. Esse é um Grey totalmente branco. Eu conheço Mais uma- alto ou mais baixinho? Pode ser ambos, entendeu? Porque tem Greys que são altos Tem também. o Grey alto. Então, porque a gente chama... Acredita-se que Grey alto é o chefe, né? Porque eles têm uma organização meio que nem formiga. Então, por exemplo, o corpo físico determina um certo status na sociedade. Então, Não por é a exemplo, nível de consciência? o Grey alto costuma ser chefe, costuma ser mais inteligente. Muitas vezes, quando acontece uma situação complicada, os pequenininhos saem, entra o chefe, o altão. Entendi. Isso Então é deve ter uma constantemente consciência, relatado. porque eles chamam a consciência dos Greys, é uma consciência única, né? É tipo alma grupo, como Alma se grupo, fosse, né? eles têm uma consciência interligada, eles usam a mesma roupinha, eles não têm uma individualidade muito evidente. Então, por exemplo, quando tem os pequenininhos, eles são assim, geralmente linha de frente. Quando surge um babado forte, assim, a pessoa começa a se debater, gritar muito, vem o grandão para decidir o que fazer. Inclusive, esses seres são muito citados no filme Taken, do Spielberg, que é um grande pesquisador de ufologia, viu, Não, tem gente? que o Spielberg é um ufólogo disfarçado. É verdade, não, ele é mesmo. Inclusive, ele estuda muitos cineasta. casos de ufologia. Queria saber se o grupo Olan gosta de fazer alguma pergunta para o Chico Penteado. Pergunta alguma coisa Contar a que experiência, né? Marcelo que anda tirando foto com os seres estranhos. É, Marcelo, conta um pouco para o nosso mesmo? internauta. Chico, apareceu um ser mesmo do lado, a Cris viu. Né, Interessantíssimo. essa foto é interessante, eu vou te enviar depois, Ah, é? que eu não sei o que é. Que pode Mas ser. assim, como que foi feita essa foto? Foi feita em São Tomé das Letras, né? Ah. Atrás do cemitério e próximo a umas casas muito velhas. Oba, manda. E daí apareceu um ser. de Muito uma diferente, estatura né?
estava um pouco mais baixo que eu, mas uma fisionomia que parecia até humana, né, Fê? A gente identificou como talvez um ser feminino, porque você via Um pouco de peito busto. Um pouco de definido, busto, isso. você via como um instrumento na mão, uma ferramenta, como um laser. Tava e nua? a parte de baixo você não vê. parecia Que tinha uma blusa. parecia que tinha uma Mas ela tava blusa. atrás de um túmulo, alguma coisa assim? Não, tava Você do lado. na frente de uma casa antiga, para pegar o visual da casa antiga, e esse ser aparece do lado dele. E o Eita. rosto É muito nítido. quadrado, É muito parece nítido. de não sei definir uma Eles uma têm aquela textura grossa, uma né? pele meio de uva passa, de meio múmia. enrugada, assim, É. né? Muito comum essa aparição também. Aí Será nós que são intraterrenos? ficamos em dúvida se era um ser, se Uma era um raça. espírito. E nós só vimos isso depois de alguns dias que Isso, estávamos revendo as fotos. Meu amigo, nossa, apareceu algo aqui. É, Bom, isso- eu vi as fotos, a foto é fantástica. Eu vou pedir para eles mandarem pra gente. Eu quero muito mostrar ver. aqui no Enigmas. Poxa, por que E não vou trouxe convidar a hoje? Fernanda para trazer numa pauta aqui pra gente falar sobre esse assunto, porque Holanda tem bastante história também, né? Assim, de enigmas, né, Kátia É Gaia? verdade. Agora, eu vou pedir que você nos acompanhe para ver esse som maravilhoso Claro. do Alain Sof. Conta um pouquinho dessa música que você vai cantar agora. Sim, nós estivemos no Chile, né, faz uma semana, né, umas 2 semanas, e participamos de um festival que chamava Festival de Música Imigrante. Olha que E legal. lá, além da gente fazer o nosso show, o nosso repertório, nós participamos de uma orquestra de folk chileno, onde nós aprendemos os ritmos deles, nos integramos com uma orquestra com 70 músicos de instrumentos diversos. E no nosso concerto tocamos uma música de um imigrante, né, de um povo que esteve aqui no Brasil, e nós escolhemos o Portugal e um fado português. Que nós fizemos, não igual um fado tradicional, mas tentamos dar a nossa versão. Então nós vamos tocar essa música para vocês, que nós só tocamos lá no Chile. Olha, os portugueses aí ligados, então. É um fado que vai... Fado, triste de si. Olha, pessoal de Portugal, para vocês aí... Fado disfarçado de O Holanda. fado da... Porque foi. Esse aqui é o site mais completo que existe. Água sem marés, onde não há sinal de qualquer porto. De rosa ao raso, o céu é todo cinza e o mundo desconforto. No quadrante deste mar que vai rasgando, no horizonte sempre vendo a minha frente, há um sonho agonizando lentamente. Pode falar. Mãos e braços, para quê? E para quê? Os meus 5 sentidos. Se a gente não se abraça e não se vê, ambos perdidos. Não da vida que me leva, naufragando em mar de trevas, com meu sonho de menina, triste sinal. Pelas costas se quebrou e se perdeu, onde leva este sonho.
quem sabe faz ao vivo. Fernanda fez isso aí, tá fazendo ao vivo a gente, aqui no Enigmas, né? Lindo, lindo. Parabéns, viu, Fernanda? No final nós vamos querer saber sua agenda, o lançamento do CD, que vai ser aqui também no Enigmas. Então faço questão que seja, até porque nós queremos que você faça um novo tema aí pro Enigmas, porque nós temos 2 Enigmas agora, um na TV Mundi, gente, outro aqui na TV Orkut, e nós estamos bombando na rede social. Agora a TV Orkut, agora também a TV Facebook, vocês sabiam disso, pessoal? Olha, Verdade. É também TV Facebook, a concessão é do nosso querido Petrúcio Melo, e nós estamos aqui agora com a rede social, com os nossos programas na TV Facebook também. tem 2 nomes. É TV Orkut e TV Facebook, é tudo aqui com a presidência do Petrúcio Melo. Uhum. Agora eu vou convidar vocês a ouvir um pouco mais sobre as tipologias extraterrestres. Mas antes, a Kátia vai dar uma notícia aqui de uma tempestade que ocorreu essa madrugada, né, Kátia? Em Buenos Aires, Argentina, aqui pertinho. E eu tô vendo aqui no Facebook que em todas as regiões, todos os estados do país está com alerta de tempestades. Por quê? Porque subiu muito as temperaturas. Aqui no interior de São Paulo fez 43 graus ontem, né? Ontem realmente estava bem complicado e hoje deve estar também. E aqui em São Paulo, essa semana, 41 graus. Então, gente, é um negócio, essa água vem aí para fazer uma limpeza. E vamos agradecer, porque é assim que fica. Cris, você acredita que vai ter uma tempestade lá em Alto Paraíso? As Acredito. pessoas falam que querem tudo ir para lá porque vai se salvar, né? Porque tá esse comentário. Lá também chove. Gente, a única coisa que eu não entendo, a gente sabendo que existe vida após a morte, né, Chico? Salvar do quê? Ninguém morre, é apenas uma transferência. Faz parte, né? E todo mundo tem guia espiritual. Você vai estar no lugar certo na hora certa, porque te espera. É verdade. Quem tiver que passar pelo que tiver que passar, vai passar e ponto, gente. Medo do quê? Vamos estar aqui fazer o nosso melhor, que já basta, né, Kátia? Não adianta correr. Não adianta. Não. Não adianta. Eu acho Estamos que aqui para fazer o nosso plano divino e vamos lá em frente. É. Agora vamos falar um pouco mais das raças alienígenas. Produção, coloca mais. Esse continua sendo variantes Grey. de Grey e tudo mais. Agora eu vou falar um pouquinho do Stephen Greer. Né? Tá. O Stephen Greer, que fez aqui o Project Disclosure, Sim. ele chama os militares para contar as histórias. Ele veio com uma nova classificação de ET. Nessa classificação de ET dele, ele classificou, é uma classificação engraçada, uma classificação por atitude. Então, por exemplo, ele fala de ETs que os militares dizem que são legais e ETs que os militares dizem que não são legais. Então, segundo ele, os seres que não são legais são os seres que participam do edifício Dulce, né, que faz os experimentos e Correto. tal. Então, para ele, no Stephen Greer, os Greys baixos e altos não são legais, os reptilianos não são legais, os draconianos, ele faz uma diferença entre reptiliano e draconiano, que para ele reptiliano são aqueles reptilianos que vivem nas bases subterrâneas e que não têm condição de sair da Terra e são prisioneiros. E os draconianos seriam os que vêm da Alpha Draco, que eu acho que é bobagem, para mim é bobagem, mas é a classificação do Stephen Greer. Eu não acho que reptiliano vem da constelação de Alpha Draconis só por causa do nome. Entendi. Porque esse nome foi dado pelos romanos. Então quem vem de peixes devia ser peixe. Quem vem de virgem é virgem. Quem vem da ursa maior vem um urso. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, é furado, pra mim é. Os sirianos de Sirius B, que ele fala que são também insetoides, que ele fala que os insetoides, os reptilianos e os greys, essa turma que não parece humana, na opinião dele, é do mal, não é legal. Os Anunnakis, que ele não deixa claro qual é a aparência, não encontrei explicação. E no grupo B, que ele fala do grupo dos bonzinhos, tá os telosianos, lirianos, veganos, pleiadianos, nórdicos, prostiones, talsetianos, andromedanos, sirianos da Sirius A, os humitas, que é um caso que ficou aí meio fora de moda, o pessoal esqueceu, da Wolf 428, aqueles seres, e alfa-centaurianos e arcturianos, ou seja, todos humanoides ou ômegas. Então, mas, gente, vamos Meio aqui. preconceituoso, totalmente preconceituoso. Porque a gente vê um animal, vamos pensar num animal aqui, que nós temos uma diversidade de flora e fauna. O fato dele ser diferente não quer dizer que ele seja mal. Ou seja, se você for pensar bem, vamos pensar aqui, Chico. A raça mais triste, desprezível que tem no planeta é a raça humana. Porque onde o ser humano coloca a mão, ele destrói, gente. A gente tem um papel de vírus, então a gente é projetivo nessa relação de colocar o preconceito em cima de uma raça.
Né? Eu acho que é uma projeção do ser humano, porque o cara é diferente, então ele é negativo. Eu achei Então- bastante preconceituoso isso aqui, mas Olha, eu já existe vi essa muita gente de classificação, terno, né? de colarinho, que tá solto enquanto tem um monte de gente honesta na cadeia também. Então, É uma né? tremenda fera. É uma tremenda, Olha, existe um site, só para mencionar, existe um site, eu procurei acho, uns 30 sites, cada vez eu ia ficando mais confuso. Eu encontrei um site muito curioso, chama, acho que aqui não tem como aparecer, Não tem, não é tem. Moira Prefecture, Moira, Moira, pre de presidente, FEC, FEC, TURE, prefecture.com, depois a barra, né? Fortean arquivo Fortean Archive, ARCHIVE, é onde eu encontrei a maior coleção de seres, tinha mais de 100 espécies por ordem alfabética. certo. Eu achei o mais completo de todos. Aliás, era uma coisa muito engraçada, porque era um site que, na verdade, era sobre ficção científica, mangá, e tinha uma parte, de repente, que falava de ETs. E ali tinha a maior coleção compilada, com mais de 100 E tipos. quem disse que a ficção científica não é uma realidade, Porque né? eles faziam esse link, Quem eles falavam disse? assim, vamos ver o que é de verdade na ufologia. É meio engraçado, porque tem cenas de mangá e tal, e falando assim, mas em que momento a ufologia linka com a ficção científica e o mangá? Então Certo. é um site estranho, mas tem a maior coleção que eu conheço. Bom, quem quiser entra lá, mas vamos ver mais algumas aí, que eu quero que ele chegue nos felinos, porque eu vou falar uma coisa dos felinos que o pessoal vai ficar meio arrepiado. Ó, que hoje eu não tô te entrevistando ainda, né, Cris? Entrou Depois- Vamos feliz, passar no engraçado, próximo? Vai passando, já deveria ter entrado. Esse aí foi tirado pelo grupo Rama. É um ser que eu chamaria de um Grey Alto, um híbrido. Essa foto pertence foi tirada pelo grupo Rama. Eu acho que foi pelo, eu não sei se foi pelo Carlos ou pelo Sisto Paz Wells. O grupo Rama conseguiu fotografar essa foto de ET, que é considerada foto autêntica. Isso aí não é montagem, não. Certo. Esse Tá. seria um Um Zeta, um Grey Alto. um grey alto. Um Grey Alto meio híbrido, pra mim Meio parece híbrido, é verdade. Mas Vamos até passar. tem seio de mulher, É. até. Na fêmea. realidade ele parece o Akhenaton. Akhenaton, a imagem do Akhenaton que está no museu. Meio do barrigudinho. Cairo, meio barrigudinho, peito de pombo. É. Ele parece um híbrido mesmo dos seres formiga. O equitator é quase um insetoide. Vamos lá, siga, gente. Siga. Vamos passar a próxima imagem. Chico Penteado esclarecendo sobre as raças extraterrestres que visitam o nosso planeta. Eu fiquei confuso, mais confuso Ah, do pode colocar na tela. Esse é um reptiliano, ou que... não? Esse é eles colocaram como um grey verde, mas na verdade pra mim é mais um reptiliano. Ah, tem ou mais uma anfíbio. aparência anfíbio reptiliana. Anfíbio reptiliano. Existem muitos seres que ficam na transição. Isso aí é uma descrição de um caso real. Quer dizer, a pessoa viu um ser que eu não saberia dizer se é um réptil ou um anfíbio. Não sei dizer. Vocês podem... É meio confuso, né? Na verdade, não é Mas exatamente. você sabe que me nenhum lembra desses essas dois. imagens? O filme Guerra nas Estrelas, aí, Star Wars, né? É. Que eu nunca vi um filme tão realista como Star Wars. A imaginação do cara vai muito bem dentro do que realmente se encontra. A gente só consegue imaginar o que existe, mesmo que esteja no extrafísico, viu, gente? Vamos passando, então? Ó, Esse é o Grey, né? Esse é um Grey, essa é uma história meio sinistra. Não, dropa, hein? Esse não é um dropa. Os dropas que tem essa aparência baixinha, né? A gente chama de neonato, na verdade, que é um Grey que parece mais um bebê do que uma criancinha, do que um Grey, né? Ele tem uma feição meio de criancinha. Então, esses seres foram encontrados muito na China. Você viu que Sim, os encontraram dropas vários, que né? eles caíram no Tibete, né? Isso. A nave caiu no Tibete, eles ficaram vivendo lá e as tribos acabaram matando. Esse aqui é terrível porque ele era a imagem do Heaven's Gate, aquele grupo que se suicidou. Certo. Eles cultuavam esse desenho, Entendi. entendeu? Mas quer dizer, não estou dizendo nem que aquilo era... Na realidade, às vezes a pessoa cultua o que está dentro da cabeça dela. Então ela... Não estou dizendo que o ET fez eles entrarem Claro, nessa piração claro. e se matar, mas era uma imagem muito bonita e um ser que a gente chama de neonato, não é exatamente um Grey. Ok, Né? vamos passar Vamos para o seguir. próximo, então. Que o Orlando começou e ele vai encerrar o nosso programa. Outro exemplo de neonato. É um ET com cara de bebê, parece um Ele chinesinho. parece um feto gigante, né? É. Eles me lembram muito os dropas, viu? É dropa. Quer dizer, não é bem um Grey, não é um Grey. É mais parece um humano, parece uma criança. Certo. Parece uma criança asiática, não sei. É verdade, tem um olho bem rasgado, né? É só maior do que o normal, né? Certo. Vamos Vamos para lá. o próximo.
Gente, quem está pedindo o site aqui, a Kátia já colocou nas páginas do Facebook, tem gente pedindo o site. Sim, sim. Bom, esse aqui é o Hopkinsville 52. Esse aqui deu inspiração àquele desenho Lilo and Stitch. Certo. É o ET orelhudinho. Bom, aqui tem os 4 mais, né? São os tops. Os nórdicos, os humanoides, vamos dizer, vários, né? Certo. Muitas vezes branquelão, assim, é bastante frequente. O Grey e o reptiliano são ainda estatisticamente as 4 mais frequentes. Nada contra os reptilianos, mas se eu visse um cara assim de pé na minha frente, como eu vi no Egito, assusta um pouco assim, com essa cara, mas eles não têm essa cara de réptil que eu vi, não. Aí parece mais um. Eles tem variante, tem uns que tem focinhão, tem um mais chatinho. Mais chatinho, Né? Esses são os brinquedos que fizeram, né? Fizeram o Men in Black, o Grey, o neonato tá no meio. Certo. Ali o híbrido, quer dizer, tem o Grey puro, o híbrido estaria à direita, quer dizer, uma coisa que transita. Depois o reptiliano, o nórdico e o insetoide. Então, esses brinquedinhos é pra criançada ir se acostumando, porque logo eles estão aí e já estão entre nós, né? Agora os felinos, vamos passar o próximo. Não tá aparecendo felino? Tinha felino aí na série, não sei, não tô entendendo. Vamos passar mais. Felino Mas tem muito nas animações hoje, né? Então, esse é o Grey, é um monte de Grey, variantes de Grey híbrido e Grey puro. Tá, vamos passando Vamos aí. lá. Esse aqui seria um Carian, Um ser pássaro, né? Um ser pássaro, desenhado por uma pessoa que viu. Aí esse aqui é a Bastet, que seria o estefelino. Acho que aqui entra o estefelino. Vamos lá. Que o etefelino, existe uma discussão sobre o etefelino, né? Gente que viu o etefelino com cara de gato mesmo, ou tem gente que viu só com o olho de gato. Tem gente que vê um ser que parece muito mais humano, mas que tem um olhão de gato. Por exemplo, os ETs alfa-centaurianos, eles são nórdicos, mas tem olho de gato. Então a gente, por exemplo, às vezes... olho de gato assim, ó. Aquele olhinho de gato mesmo. Aquela moça era bem gato mesmo. Esses aqui são os anfíbios, esses né? são anfíbios. É uma raça que não tem muito comentada, porque não marca muita presença assim em ação, assim, não é como os reptilianos e tal. Mas eles também são muito frequentes. Dá uma paradinha. Pera aí, vamos falar um pouco dos felinos aqui. Os felinos, gente, eles são guerreiros, viu? Na realidade, só que a guerra deles não é uma guerra de armas, mas eles já destruíram um planeta aí, que eu sei, entendeu? Então eles não são assim... bom, se eles têm garras e têm armas, é porque eles também não são assim tão conscientes, né? Tem dentes. Então, assim, eles protegem o planeta Terra, sim. Assim como eu sei que tem reptilianos que têm ligação profunda com o planeta Terra e trabalham com consciência, que é o EM. O EM é o ET da projeciologia e conscienciologia do Dr. Valdo Vieira. É mesmo? Que faz contato com o pessoal do Instituto Internacional de Pesquisas Avançadas em Projeção da Consciência. O EM parece que ele estava reencarnando no planeta Terra também, há pouco tempo. Ah, é? Recebi essa notícia há pouco do pessoal. Humano? Como humano. É? Tem várias, gente, tem várias. A alma não tem essa questão. A gente vai passando de mundos em mundos para aprendizado. Não tem essa. Essa forma física é a forma que a gente precisa aqui, neste momento, como um reptiliano, um felino. Ele vai precisar dessa forma se estiver em outro orbe. Claro. É a natureza daquele orbe. Mas é né? um sacrifício, né? Ele sabe o que está fazendo. Não sabe. De vez em quando é imposto as reencarnações para aprendizado mesmo, pelo que eu sei, né? Alguns aceitam, mas é um sacrifício grande. Uma pergunta, Chico. Você, como reptiliano e com essa consciência que você tem, existem muitos felinos, reptilianos, greys, reencarnados como humanos? Existe. Hoje em dia existe ET de todo mundo. Aí eu vou por um livro da Dolores Cannon que chama The Three Generations of Volunteers. Quer dizer, as 3 gerações de voluntários. Depois que teve a bomba atômica, até a bomba atômica, os ETs vinham na Terra na forma de deuses da antiguidade, desciam, davam um recado e iam embora. Mas como o peso kármico da Terra está muito negativo, tem ETs de todas as origens que se voluntariam para reencarnar como humano. Isso é um sacrifício supremo, entendeu? O ET que faz isso, quanto mais evoluído o mundo, pior para ele, fica mais difícil aguentar, entendeu? Não pode se suicidar depois que aceitou, porque se suicidar volta. Então, por exemplo, geralmente seres de planetas que são mais próximos da Terra, né? Entendeu? Aguentam melhor, são mandados em maior quantidade, porque seres assim muito ômega, muito de quinta, sexta dimensão, fica difícil aguentar o corpo, né? Um corpo de 3. E você sabe que existe um estudo chamado a Síndrome do Estrangeiro? Sim. Que é uma pesquisa que existe realmente de pessoas que são reencarnantes, né?
são pessoas que vieram de outros planetas e não tem uma adaptação muito legal. Quem quiser, procure lá no site do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Nós já tivemos essa pauta aqui e o programa Enigmas tem a pauta também, né? Sim. Bem, Cris, Chico, eu sei que o Chico fez uma pesquisa maravilhosa e ele disponibiliza para vocês, ele vai falar também um pouco mais, mas nós estamos nos momentos finais e nós precisamos ouvir novamente o Marcelo e a Fernanda. Vamos ouvir, mas antes e de queremos ouvir... saber a agenda, Antes de ouvi-los, né? contatos dos convidados. Certo? Antes de ouvi-lo, porque eles vão encerrar o programa, né? Sim, é que a Eu produção gostaria- já avisou Eu ali, gostaria que o Chico Penteado passasse o telefone, o site, o endereço eletrônico, para quem quisesse falar com o Chico, que ele também está no Facebook, e desse uma mensagem final, porque nós estamos no limiar de um grande alinhamento cósmico. O que vai acontecer, Chico? Bom, olha, eu não acredito que a Terra não gira em torno das Pleiades e não tem cinturão de fótons, mas a Terra vai alinhar com o centro da galáxia em 21 de dezembro, entendeu? O efeito que isso vai causar sobre o Sol ninguém sabe, Correto. entendeu? Eu sei por algumas coisas que foram enviadas por transcomunicação que nós passaremos aí por um grande tremor, não sei se exatamente no Brasil, mas um grande tremor de terra acontecerá e algo muito sério no Canadá também nós pegamos em transcomunicação. É mesmo? É mesmo. vibrações para Vamos o Canadá. mandar vibração para o planeta inteiro, né? É. E um grande beijo aí para o pessoal do Canadá também que nos assiste. Com certeza. Passa seu site, seu endereço eletrônico, Chico. Bom, eu tenho um blog que chama Conversando com os Reptilianos. Eu me comunico com as pessoas em geral pelo Facebook. É lá que eu respondo as perguntas. Se você me permite, eu estou com um programinha agora, chama Claro, Diálogo por favor. Ufológico, chama Diálogo Cósmico na Web Radio GUBF, GUBF. Tem um aplicativo Facebook para ouvir. Ele passa tudo à noite às 11, passa 7 dias no mesmo programa, depois troca. Depois vai para YouTube também. Mas assim, essencialmente, quem quiser falar comigo, procura Chico Penteado no Facebook e aí pode me adicionar como amigo e é mais fácil para conversar. Tem o meu e-mail chicopenteado@yahoo.com.br, mas às vezes eu fico muito mais no Face porque eu tenho 1000 pessoas lá para responder. Claro, claro. Tá Com bom? certeza. Chico, gratidão, uma honra enorme estar com você sempre, você é meu amigo, já é remido aqui do Igualmente. programa Enigmas. Vocês duas, muito obrigado. Gratidão, Chico, Namastê. que a gente consiga realmente passar por tudo isso fazendo o nosso máximo melhor possível. Agora eu quero saber do Olan, agenda, site, telefone, contatos e shows, né, gente? Sim, Cris. Então, para nos achar também fácil, estamos no Face, em várias redes. Só colocar o Lamen Sof, nome bem simples, né? Todo mundo refere. OLAMENSOF. Então, o Lamen Sof é facebook.com/LamenSof, é a nossa página. Estamos no MySpace, YouTube, tudo com esse nome e o nosso site também, olamensof.com. O e-mail pode ser olamensof, esse nome 2001@gmail.com. Telefone 9, agora tem esse nome a mais, né? Claro. 989693113. Repete pra gente. 989693113. Código 11, somos aqui de São Paulo. E o próximo show, vamos tocar agora nesse dia 2, dia de finados, né? Uma celebração de Halloween, num espaço em Santo André chamado Gambalaia, na Rua das Monções. E depois vai ter baile de máscara. Que dia que vai ser, Marcelo? Essa sexta-feira agora, dia 2 de Gente, novembro. sexta-feira agora no ABC, hein? Vamos prestigiar o Olan, que aliás é um grupo que está cada vez mais no sucesso e está internacionalizado já, né, Kátia Com Gaia? certeza. Em breve, outros planetas. E a gente fica orgulhosa disso, com certeza, né? Com certeza. Porque a música ela atravessa dimensões, ultrapassa barreiras e fronteiras, né, Marcelo? Totalmente, né? É isso que fazemos. Vamos ouvir o som então do Olan e só filha encerra o Enigmas. Gratidão, gente. Uma honra. Obrigado a você que nos assiste. E até o próximo Enigmas. E fique agora com o fechamento desse grupo maravilhoso. E amanhã na TV Mundi.